Estamos saudando a todos os irmãos e amigos do Portal EBD com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esta é a leitura diária da segunda-feira, dia 31 de janeiro de 2022. Nós estamos no primeiro trimestre estudando o tema A Supremacia das Escrituras, a inspirada, inerrante e infalível Palavra de Deus. Lição número 6. A Bíblia como um guia para a vida. O texto para a nossa meditação de hoje, meus irmãos, está em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, com o título Nossa vida deve ser edificada na rocha, que é o próprio Cristo e a sua palavra. Está escrito assim na palavra de Deus. E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Amém. Como um verdadeiro guia para a vida, a Bíblia, meus irmãos, entre outras coisas, busca dar exemplos dos seus ensinamentos, né? A Bíblia não só ensina, então, não só explica, mas ela orienta e alerta, e ela, como eu acabei de falar, ela também exemplifica. E o texto da leitura de hoje é uma prova disso. Como a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, o Senhor, em sua palavra, usa como aviso episódios já ocorridos, episódios que estão registrados, por exemplo, no Antigo Testamento, para que os servos de Deus não repitam os erros do passado. E isso é o que temos na leitura de hoje, pelo que lemos no versículo 6 do mesmo capítulo. E essas coisas foram-nos feitas em figura, para que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Veja então que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu esse texto, diz que essas coisas, essas quais? Essas do passado, foram feitas em figura, em exemplo, ok? Ou em contra-exemplo. É esse o sentido, né? Então, para advertir a igreja de Corinto, o apóstolo recorre ao momento em que o povo de Deus estava peregrinando no deserto, rumo a Canaã. E nessa atitude, Paulo relembra que nossos antepassados estiveram sob a nuvem e todos passaram pelo mar. Ele relembra também que em Moisés todos eles foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram do mesmo alimento espiritual e beberam da mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava, e essa rocha era Cristo. Isso é 1 Coríntios capítulo 10, do 2 ao 4. Reparemos, irmãos, que Cristo alimentava o povo, Cristo mesmo conduzia seus servos. E assim também deve ser a nossa vida, edificada na rocha. É por isso que o título da lição é bem apropriado: a Bíblia como um guia para a vida. Estarmos edificados e firmados na palavra de Deus, isto é, no próprio Cristo, faz com que sejamos conduzidos pelo nosso Senhor e Salvador. Porém, não podemos vacilar repetindo os pecados de nossos antepassados. Apesar de terem sido abençoados por Deus, o que eles fizeram? Ao mesmo tempo em que responde a essa questão, na continuação do texto do capítulo 10, Paulo já exorta a igreja a não repetir as falhas do povo, o que também se aplica a nós. Então, nos versículos 7, 8, 9 e 10, ele vai
fazer essa exortação, esse encorajamento para nós, para a igreja de Corinto e que se aplica a nós. Por exemplo, no 7 ele diz: não sejam idólatras, como alguns deles foram. No 8, não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram. No 9, e não tentemos a Cristo, como alguns deles também tentaram. E no 10, e não murmureis, como também alguns deles murmuraram. Vejamos que as orientações são claríssimas, como a luz do dia, pois a Bíblia é como um guia para a vida. No entanto, diz a palavra de Deus que, pelo fato de milhares deles terem sido idólatras, imorais, murmuradores e por tentarem ao Senhor, versículo 5, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Para evitarmos esse desagrado de Deus e, portanto, para que façamos o que é do agrado do Pai, esforcemo-nos então, irmãos, para nos mantermos firmados na rocha, que é Cristo, o Verbo de Deus. Que Deus nos ajude e que tenha misericórdia de nós. Amém.